Muito bom dia, feliz sábado para você que está acompanhando conosco através do Facebook, a Capital Brazilian. Nós somos uma igreja adventista do sétimo dia, localizada aqui na região metropolitana de Washington, D.C. Nós somos uma comunidade de amor e fé que anunciamos a breve volta de Jesus. E nós agradecemos você por estar conosco. Tantas oportunidades, tanto presenciais quanto na internet, você escolheu estar aqui na Capital Brazilian através do digital. Muito obrigado, o nosso desejo é para que você, ao adorar a Deus, seja abençoado como nós estamos sendo abençoados aqui na nossa igreja. Por favor, deixe o seu comentário, o seu like aí no Facebook, e caso você queira assistir novamente o nosso culto, ele estará disponível no Facebook e logo mais será postado no YouTube também. Que Deus abençoe você ricamente. Um bom sábado. Só o Senhor é Deus. Amém? Aqui está a Bíblia, que é a base de nossa fé. Através dela nós podemos ter o privilégio de conhecer o caminho da salvação e conhecer a Jesus. Vamos juntos participar da leitura bíblica desta manhã, que está em Isaías capítulo 12. Eu convido a você, por favor, que fique em pé e assim participemos juntos desta leitura abençoada por Deus. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, ó Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele fez coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém. Chegar em tua presença, eu me entrego a ti, Senhor. O meu coração humilde pecador, que o Espírito traduza meu silêncio em louvor, pois é santo e Deus consolador. Amém. Oremos. Nosso querido Deus, somos gratos pela oportunidade que nos dás em poder estar na Tua casa. Somos gratos por esse dia alegre, esse dia ensolarado, onde viemos cultuá-lo, sabendo que aqui encontraríamos o Teu Espírito e o Senhor se faria presente com todos os Seus anjos. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos dirigir e que tudo que for feito aqui, Senhor, seja único e exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. Esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Alguns perguntam: se o dízimo é um recurso sagrado, ele pode ser usado para prover obras sagradas, como caridade, educação cristã, um ministro ou ministério preferido
construção ou reforma da igreja. A alocação do dízimo não é uma invenção da igreja, mas é prescrita pela palavra de Deus. Ao seguirmos estritamente suas instruções, demonstramos lealdade a Ele e confiança em sua palavra. Em Números 18, 21, Deus diz: Eis que tenho dado aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, em retribuição ao trabalho que realizam, o trabalho da tenda da congregação. Os dízimos eram dados exclusivamente para sustentar os levitas, para que eles pudessem se dedicar totalmente à lei de Deus, ao trabalho no templo e à educação religiosa do povo. Mas o dízimo é uma prática antiga que antecede a existência de levitas ou judeus. Jacó deu o dízimo e seu avô Abraão também deu o dízimo. Ao sair vitorioso de uma guerra, Abraão não usou os fundos do dízimo para ajudar seu sobrinho Ló ou outras pessoas afetadas pela guerra. Em vez disso, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que apesar de não ser levita nem israelita, foi reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. Durante os tempos levíticos, o dízimo nunca era entregue diretamente a um levita. Todos os dízimos eram levados à casa do tesouro e de lá distribuídos equitativamente entre todos os levitas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue esse princípio, garantindo que os pastores recebam salários equitativos independentemente da riqueza de suas congregações. Paulo reafirma esse ensinamento do Antigo Testamento na era do Novo Testamento. Ele faz alusão às práticas do dízimo quando diz: Não sabeis que os que ministram as coisas sagradas comem das coisas do templo, e os que servem ao altar participam das ofertas do altar? Assim também o Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Ellen White corrobora o mesmo princípio ao dizer: Uma mensagem muito clara, definida, me foi dada para nosso povo. É-me ordenado dizer-lhes que estão cometendo um erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons em si mesmos, não são aquilo em que o Senhor disse que o dízimo deve ser aplicado. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus. Ele os julgará por essas coisas. Isso não significa que devemos negligenciar a ajuda aos necessitados, o apoio à educação cristã ou o investimento na construção ou reforma de igrejas. Esses esforços devem ser apoiados por meio de ofertas, nunca por meio do dízimo. O dízimo, que pertence a Deus, deve ser usado de acordo com sua prescrição e não com nossa inclinação. Deus e sua palavra são claros quanto a isso, e todos os que buscam a verdade e agradam a Deus e não a si mesmos entenderão o que fazer. Ao devolvermos nossos dízimos e ofertas, que possamos colocar os nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Irmãos, nesse momento nós estamos sendo convidados a participar dessa missão. Dispensa nenhum comentário. Eu gostaria de pedir os diáconos que recolhessem as ofertas agora.
Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome nesta manhã, através das doações que cada um dos seus filhos trouxeram aqui. Um dia, ó Pai, o Senhor impulsionou o coração de cada um que aqui veio, e o Senhor chamou eles a participar desse projeto seu aqui na terra. E o Senhor nos trouxe a essa igreja e nos convidou a participar, e por isso nós somos muito gratos pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós e sobre a nossa igreja. Ó Pai, aceita agora essas ofertas que foram entregues essa manhã e abençoa cada irmão, a cada família, e abençoa essa igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Salmos 56, 3 e 4, diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Jeremias 17, 7 a 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para junto do ribeiro. Ele não teme quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, não se aflige em ano de seca e nunca deixa de dar fruto. E por fim, em Provérbios 3, 5 a 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós temos essa oportunidade de orar a Deus a qualquer instante, mas acho que aqui na igreja, estando em comunidade, acaba sendo um momento especial. Nós temos também a nossa urna de oração, que o Henrique vai colocar aqui à frente, para que, se você escreveu ou quer representar o seu pedido num papel e colocar aqui, você tem essa oportunidade. Queremos chamar também, não sei se a família está aqui, o Paulo. Eu vi o Paulo no horário da oração aqui, puder vir aqui à frente. O Paulo está ali. Nós vamos orar pelo Paulo, pela família também durante essa semana. E nós, como igreja, estamos entrando um novo ano, como foi mencionado aqui, que nós possamos continuar orando pela direção da igreja, para que as pessoas possam estar motivadas, orientadas por Deus, para levar essa igreja adiante. Nós sabemos que a obra é do Senhor e que Ele vai fazer o seu propósito. Nós podemos colaborar, nós podemos participar. Nós vamos cantar aqui na frente, e aqueles que então quiserem podem vir aqui, trazer o seu pedido, e nós vamos orar. Orando eu recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto, outra paz
Vamos ajoelhar, aqueles que puderem. Senhor que estás nos céus, estamos aqui mais uma vez, Pai, humildemente, de joelhos, nos colocando aos teus pés, Pai. Senhor, tu sabes o que vai no nosso coração, tu sabes aquilo que nós precisamos e aquilo que nós gostaríamos de ter, Pai. Nós queremos aqui deixar o nosso pedido, Pai, para que aquelas pessoas, Pai, que ainda não te conhecem, Pai, através de nós, possam ter a oportunidade de te conhecer, Pai. Como uma igreja missionária, uma igreja que tem um propósito de levar essa mensagem, que nós possamos brilhar e levar o teu nome àqueles que não conhecem, Pai. Mas também, Pai, temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, temos que pregar para a nossa família e cuidar da nossa família, Pai. Muitas vezes não somos perfeitos, não temos as palavras perfeitas para falar entre os irmãos, entre família, mas queremos te pedir, Pai, uma bênção especial sobre cada família aqui da igreja, Pai. Que o Senhor possa estar conosco aqui ao sair da igreja, durante essa semana mais uma vez, Pai, nos orientando, nos dando sabedoria, nos dando força. Sabemos que podemos tudo, Pai, quando confiamos em Ti, Pai. Senhor, abençoe a família da semana, a família do Paulo, Lídia, Alissa, o Tony e a Alice. Que o Senhor possa derramar bênçãos especiais neles durante essa semana, Senhor. Senhor, fica com cada um aqui, cada filho que não está hoje aqui na igreja, Pai, que o Senhor possa estar cuidando deles onde eles estiverem nesse momento, Pai. Aqueles que estão afastados da igreja, que o Senhor possa continuar tocando o Teu Espírito Santo, estando próximo a eles. Sabemos que em algum momento eles vão ouvir a Tua voz, Pai. Essa é a nossa esperança. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos dê força para enfrentar mais essa semana. Abençoe este culto, que nós possamos sair daqui modificados, transformados pela Tua palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus, amém, Pai. Conheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte
que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pois morreu pra te salvar. Certa vez eu vi uma meditação que dizia que o louvor precisa de 3 pilares. Um deles é a inspiração que Deus dá para o compositor escrever letra e música. O segundo são os cantores e o pessoal da banda que ensaiam previamente para que o louvor seja o melhor possível. E o terceiro e mais importante são vocês. Esses 3 pilares formam um triângulo que aponta para o céu. Então, cantem conosco esses louvores que iremos participar a partir de agora. Luz do mundo, vieste à terra para que viesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. King of all days, oh so highly exalted, your place in heaven above. Humbly you came to this earth you created, all for our sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu
próximo louvor é um medley. Medley são trechinhos de vários hinos. E esse medley que iremos cantar, nessa viagem que faremos, vai exaltar a missão que nós temos de pregar o Evangelho a todo mundo. Então, fiquem em pé, vamos cantar este medley maravilhoso que fala sobre a missão. Os campos estão brancos.
vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do seu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Privilégio imenso poder estar aqui nesta manhã. Depois que a gente canta com toda essa emoção, esses hinos, fecha um pouquinho os olhos, eu estou no Brasil. Que no Brasil a gente canta essas músicas. Eu me lembro que tive o privilégio de nascer na igreja, no hospital, nem no hospital, em casa. E a gente, desde pequeno, eu frequentava a igreja Central Paulistana. E lá passava todos os pregadores que vinham visitar o Brasil, os americanos, os lancheiros, etc, etc. E lançavam músicas, até eu falei assim, na época que a música, não precisa nem tocar não, era Pescadores de Homens, não sei quantos lembram aqui, Pescadores, olha lá, irmão Carlos, acho que é só nós mesmo, irmã Leica, viu? O povo desistiu de pescar. Eu me lembro que num sábado à tarde, depois de um tremendo de um convite, a Igreja Central Paulistana iria ceder uma série de conferências para o saudoso, feita pelo saudoso pastor Alcides Campo Longo, grande pastor Campo Longo. E fizeram uma série de conferência na zona leste de São Paulo, propriamente dita na igreja, na área Vila Alpina. E naquele sábado à tarde seriam batizadas 350 pessoas. Estavam ali todos departamentais para ajudar no batismo. Vocês imaginem, 350 candidatos. Terminado o batismo, televisionado pela TV Tupi, isso aí foi nos anos 65, 66, faz tempo. Foi nomeada a igreja. A igreja de Vila Alpina nasceu assim, um batismo, aí nomearam aqueles que seriam os líderes da igreja. E depois de 25 anos eu seria o pastor daquela igreja. Nunca que eu podia imaginar um negócio desse. E sempre eu fui contagiado pela mensagem da pregação do Evangelho, de ver pessoas sendo batizadas. Eu me lembro que em casa eu fazia cerimônia de batismo, coitado dos meus irmãos, tinham que assistir. Pegava todos os bonecos, os bonequinhos do meu irmão, da minha irmã, e eu batizava todos. E quando acabava a gente rebatizava todos de novo.
a vontade de pregar o evangelho. Era contagiado, porque a pregação da igreja era essa. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir, a única coisa que eu pedia para Jesus, se eu só aguento um tempinho que eu quero me casar antes. E parece que nós perdemos esse senso de urgência. E agora, quando cantamos esse medley, eu fechei os olhos e falei, estou no meu tempo de infância, começo da adolescência, onde a igreja era sacudida, com breve Jesus voltará. A gente vê a igreja, hoje devido aos instrumentos de comunicação, à mídia, nós temos acesso a tudo online. E nós perdemos esse calor de dizer ao mundo que breve Jesus está voltando. Tem uma declaração do novo Papa americano, feita quinta-feira, de que precisamos nos unir como cristãos, que a nossa única fé é Jesus Cristo, e nos preparar. Você já ouviu falar nessa mensagem? A união? E ontem é nomeado o pastor Ayrton Queller, um missionário, um brasileiro. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. O episódio de um homem, eu gosto das histórias da Bíblia. Eu vi aqui o pastor aqui que assistiu o pastor Marco quando era criança, montado numa sobre uma lata de óleo, pregando na igreja de Ribeirão Preto. Tive o privilégio de pregar lá em Ribeirão Preto, muito quente, e não tinha ar-condicionado, era muito quente. E nós perdemos até, devido à mídia, não uma crítica, mas uma constatação. Nós não trazemos mais a Bíblia à igreja. Sabe quando você perde o contato com a Bíblia? Às vezes eu cito o livro de Gênesis, talvez tenha irmão que não saiba nem onde fica a Gênesis da Bíblia. Meu querido irmão, quando você não abre a sua Bíblia, você não tem contato com as coisas de Deus. Deus fala através da palavra dele. E Deus é olhar para nós, meros mortais, falar, lá vai ele de novo com o celular dele. Eu sou um que carrega meu celular, eu tenho uma Bíblia no celular. Mas nada substitui você tocar nas folhas da Bíblia. E eu gostaria nessa manhã de conversar sobre um texto. Um momento, uma parte da Bíblia que se encontra no Evangelho do Antigo Testamento, Isaías. Esse texto de hoje, ele foi registrado em 3 momentos. Foi registrado em 2 Reis, em 2 Crônicas, e Isaías fez questão de que fizesse compor o seu livro de Isaías. E você tem aqui no capítulo, se você começar aqui no capítulo 36, 37, será motivo de outro sermão, 36, 37, quando o rei da Síria invade todas as cidades fortificadas de Judá e coloca sentinelas, e ele queria então invadir Jerusalém. E foram 2 anos que Senaqueribe, ele oprimiu o povo. Ele não conseguia entrar, mas ele fechou a entrada de água. E a fome era absoluta, porque ninguém podia nem entrar e nem sair. E a fome era absoluta. Chega um momento em que 2 mães discutem sobre um filho. Cada um tinha um nenê recém-nascido. Quem mataria primeiro o filho para comer? A que ponto chegou? Era um momento terrível esse que você tem como povo de Deus. E aqui então você tem no decorrer do capítulo 37, 38, o pano de fundo para aquilo que nós vamos estudar essa manhã. E diz que Ezequias, que era o rei de Judá, ele orou ao Senhor. Sabe uma coisa que me admira muito no Ezequias? Que ele era um homem de oração.
E você tem essa oração registrada no capítulo 37, a partir do versículo 14, ele orando, veja só no versículo 17, Isaías 37, 17, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras que Senaqueribe, ele brigava, ele falava, ele trazia, apontava o dedo, em quem você se pauta, a quem você está ouvindo, esse Deus de vocês. E eles estavam vivendo um momento de miséria absoluta. E o profeta Isaías então conforta Ezequias. E veja só no capítulo 37, versículo 33, ou no 32, final. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei de Assíria. Deus falando, não entrará nesta cidade, Jerusalém, nem lançará nela flecha alguma, e não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Sabe, até as portas do templo já tinham sido dadas como garantia para Senaqueribe. Estava dando coisas para que ele não invadisse. E então Deus diz, pelo caminho por onde ele vier, ele voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aqui não. Você vai fazer ninho em outra freguesia. Aqui não. O povo não tinha o que comer, não tinha o que beber. 2 anos de cerco. Absoluto. Todas as cidades fortificadas de Judá. E diz que numa noite, uma única noite, um anjo foi comissionado e tocou em 185.000 assírios que estavam cercando, e todos morreram. Deus livrando o povo como um todo. Sabe, muitas vezes eu ouço o seguinte, porque as perseguições, a gente fala das perseguições, nós sabemos o que vai acontecer. Meu querido amigo, Deus cuida das suas coisas. Deus cuida do que é seu. E quando o Senaqueribe acordou de manhã, viu, não matou todos, 186.000 cadáveres. Ele voltou correndo para Niroski, que era o seu Deus. E diz que ele entrou no templo. O que aconteceu? E ali 2 dos seus filhos o mataram. O fim do grande Senaqueribe. Vamos agora ao texto dessa manhã, propriamente, capítulo 38. Esse é o pano de fundo. Isaías 38, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Imagine você, como é que o rei estava se sentindo. Estava arrasado psicologicamente, tinha sido carcomido pela doença, o sistema nervoso, imagine o estômago dele, ele deve ter morrido, deve estar sofrendo absolutamente, e diz que ele então estava sofrendo, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que notícia. Pastor, como é duro ser mensageiro de Deus. A gente tem que levar esse tipo de mensagem de Deus. Sabe, tinha um evangelista que antecedeu o pastor Bulhão na divisão sul-americana, um pastor argentino, pastor Belvedere, que escreveu Apocalipse Revelado. E eu era muito próximo dele devido ao evangelismo. Ele dizia o seguinte, você quando for dar um estudo bíblico, você tem em mente que você está levando uma mensagem de vida ou morte. Hoje te apresento o bem e o mal. Escolhe o bem e viverás. Deuteronômio 30. E você vai dar os estudos nesta sequência. E ele orientava, e quando chegar no 10º estudo, você vai colocar a decisão.
Pastor, mas 10 estudos a decisão, você não tem tempo para perder diante de 7 bilhões de pessoas que almejam conhecer a mensagem. E não é um que vai te... Satanás às vezes faz com que um atrapalhe a sequência. 20 estudos por semana, nessas condições. E aqui então chega Isaías e fala: Ezequias, notícia triste. O cerco foi levantado. Deus exterminou com os assírios. Mas você vai morrer. Eu me lembro quando eu trabalhava numa equipe de cirurgia cardíaca, e a gente tinha que ter certas proteções. E eu contraí uma hepatite B. Hepatite B não é típico. Um outro cirurgião da equipe também contraiu hepatite B. Então, não foi relação sexual que eu contraí hepatite B. O outro cirurgião também. E descobriu o paciente que estava contaminando. E o vírus da hepatite B é um vírus que, se você passar a mão assim, pega na mão da pessoa, você é contaminado, porque é 300 vezes mais potente do que o vírus da AIDS. E nós não éramos vacinados. Verão? E eu me lembro quando eu recebi a notícia: você tem hepatite B, não existe medicamento, simplesmente repouso, e o grau de mortalidade, o risco de vida é de 30%. Cirurgia cardíaca era 3 a 4%. Hepatite B, 30%. E eu recebi aquela notícia, eu fiquei, agora é o fim do alemão, vai embora. E fui no médico do Hospital Silvestre, e ele falou: você vai ficar 3 meses em casa, você não vai comer nos mesmos talheres da sua esposa, do seu filho, e separou, Gisele, eu e o filho, a casa ficou separada para mim e para ela, e você não sai de casa. Foi bom porque eu estava terminando direito, e eu aproveitei aqueles 30 dias sem poder sair de casa e fiz meu TCC, meu trabalho de término de curso. Foi bom do aspecto. E depois você faz exame de sangue todas as semanas. Moral da história: Deus me recuperou. Ezequias, diz a Bíblia, que ele adoeceu, recebe a mensagem. Qual foi a reação dele? Você recebe essa mensagem, eu chego na sua casa e digo: Henrique, eu estou trazendo a mensagem para você, você vai morrer. Se prepare a sua coisa, prepare a Cris, os meninos, que você vai morrer. Outro dia você com um problema no pezinho, quase morreu. Você imagina eu dizendo para você: você vai morrer. E Ezequias recebe essa mensagem, qual foi a reação dele? Versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede. Isaías estava lá, ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. Eu fiz que era reto, Senhor, eu ia à escola sabatina, Senhor, eu era dizimista, Senhor, eu ia a todos os cultos, Senhor, eu fazia tudo que era pedido, eu estava à disposição, Senhor. E ali chorando, Isaías ali. E diz aqui a Bíblia, no final do versículo 3, e chorou muitíssimo. Imagina o constrangimento de Isaías. Isaías pega e então sai. Deixa ele com a dor dele. Não havia o que fazer. A ordem vem de Deus. E ele sai, e quando ele chega no pátio do templo, ou no pátio do palácio, Deus se manifesta. Nem saiu da porta para fora, e Deus se manifesta. E falou o seguinte para Isaías. Versículo 5, 38, 5. Vai e diz Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu vou te acrescentarei todos, pois aos teus dias 15 anos. Você imagina, ele nem saiu do quarto do rei, nem chegou ali no pátio do palácio, e Deus está respondendo a oração. Sabe, amigo, eu não sei você aqui nessa manhã, como é que você está? Talvez você esteja com algo que está te incomodando profundamente. Setor financeiro, setor social, espiritual. Semana eu vi que uma irmã nossa perdeu o papai lá no Brasil, foi.
Como dói isso. Eu me lembro um dia que eu recebi a notícia, eu estava a trabalho lá em Genebra, na Suíça, recebi a notícia que meu pai tinha operado e estava em coma, para eu voltar correndo, que talvez não podia nem esperar, não esperaria nem eu chegar no Brasil para ele falecer. E eu me lembro que eu cheguei na frente do espelho, acabei de receber aquela notícia, eu chorei diante do espelho. Meu pai nunca tinha ficado doente, 59 anos. Forte, italianão. Talvez você esteja passando por isso aqui hoje. Eu, quando vejo a história de Ezequias, primeiro como povo, ora e Deus intervém de maneira grandiosa. E agora, pessoalmente, Isaías nem atravessou a porta do palácio. Volta de novo. Peguem de Ezequias com todos os olhos vermelhos, lenço na mão, chorando. Ele fala: Ezequias, Deus vai te conceder mais 15 anos. E tem mais uma. Ele, para confirmar a palavra dele, ele vai deixar com você uma promessa. Veja a promessa que ele deixa, que interessante. Ele falou o seguinte, versículo 6. Eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Você não precisa contratar mais segurança, não precisa pôr mais guardas, eu vou fazer pessoalmente. E vai ser como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra. E versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Ponto. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Você sabe o que é isso? O tamanho disso que Deus diz a Ezequias? Você sabe, se você for ver a astronomia, quarta-feira retrasada, fizeram uma pequena festinha aqui para o meu aniversário, e veio a pessoa com quem a Gisele trabalha. A esposa dele, o marido é da NASA, e é aquele que cuida de todos os satélites que cobre o Japão, porque o Japão tem uma grande chance de ser arrasada pelos tsunamis. E todos os satélites, os Estados Unidos colocou através do homem dos satélites, né, a proteção para que os japoneses sejam avisados. E ele já foi 170 e poucas vezes ao Japão, e vai sempre para poder deixar no ponto. É um homem que conhece. Se eu contasse isso aqui para ele, ele ia duvidar, porque ele é ateu. A Terra viaja a 29,5 quilômetros por segundo. Você imagina a velocidade da Terra. 1 quilômetro que Deus talvez pise no freio, a gente ia sacudir e cair todos. 29 quilômetros por segundo. O que Deus fala para ele? Ele fala assim: olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou zerar a Terra, eu vou zerar a velocidade da Terra. Olha o tamanho da promessa. E vou retroceder 10 graus. O que é isso? Existia uma escada. A escada, não existiam os relógios bonitos como hoje, mas existia uma escada, a escada de Acás. E quando o sol ia descendo, a sombra ia subindo as escadas. 1 degrau, 2 degraus. Que horas são? Está no 3º degrau da escada. Está no 5º degrau da escada. Deus falou assim: Ezequias, provar que eu vou te recuperar, vai subir 10 degraus. É inimaginável. Falar isso para um astrônomo, ele fala: você é louco, isso não existiu, mas já está comprovado que existiu. O professor Rodrigo Silva já fez um estudo sobre isso, comprovado que isso existiu. E de repente o sol então para, porque diz a Bíblia que Ezequias viu. Depois Deus traz de volta os 29 quilômetros por segundo e traz no horário certo. E a Terra volta a girar na mesma velocidade. Diz a minha Bíblia que Ezequias compôs um hino que inspiraria Maria a cantar quando quando foi anunciado a maternidade de Jesus. Naquela época, a astronomia era dominada pelos babilônicos.
E os astrônomos babilônicos viram o que aconteceu. Coisa que foge, mas é impossível falar um negócio desse para qualquer astrônomo, porque você é louco. Se fizer um negócio desse, acaba a Terra. E Deus fez. E ele recebe então cartas de Babilônia. Ficamos sabendo que você estava doente. E queríamos saber um pouquinho melhor sobre esses 10 degraus da escada de Acás. E o faraó e o rei de Babilônia, 100 anos antes da invasão, manda mensageiros. E eles chegam então para conversar com Ezequias. Ezequias recebe os bambambãs que estavam dominando a terra. Era uma disputa entre Egito e Babilônia. E ele achava que Ezequias estava se curvando ao Egito. E quando ele vê Ezequias, e eu quero focar exatamente nesse momento, ele recebe aquela comitiva. Tinha acabado de passar um cerco de 2 anos com Senaqueribe. E agora então ele recebe. E diz a minha Bíblia que então ele começa a se acertar, passa um perfuminho, cabelo arrumadinho, e começa a mostrar tudo que Deus fez por eles. Olha aqui, gente de Babilônia, nós passamos esse cerco, mas olha o nosso templo, olha o nosso palácio, olha as nossas coisas, quantas bênçãos Deus nos mandou, olha quantas bênçãos Deus nos mandou. Sabe, quando essas pessoas chegam aqui, às vezes nós mostramos aqui, temos orgulho de falar que em 2 anos construímos um templo desse porte. Olha que bênção, quantas bênçãos. Mandamos uma comitiva lá para Guiné-Bissau. Olha, fizemos isso, fizemos aquilo. Como Deus tem abençoado a nossa igreja, como Deus tem abençoado o nosso povo. E eles ficaram encantados. Termina a visita, chega Isaías. Conheci o caminho. E ele chega lá e fala: pois é, Ezequias, quem que é esse povo que estava aí com você? Babilônia já ouviu a nossa fama. E o que é que você mostrou para eles? Sabe, eu mostrei para eles absolutamente tudo que o Senhor tem feito por nós. Que bênção. Olha só que povo bonito. Olha que povo, todo mundo com roupa bonita, povo perfumado, todo mundo empregado. Olha que bênção aqui nossa Jerusalém. Não há nada, absolutamente nada, do que eu tenha, que eu não tenha mostrado. Que bênção, quantas bênçãos. Como é bom a gente mostrar as bênçãos daquilo que Deus faz por nós. Cada casa, os carros, tudo. Você mostrou a eles o Deus que proporcionou tudo isso? Sabe, um outro escriba que escreveu aqui, se você for lá em Crônicas, exatamente nesse assunto, segundo Crônicas 32, se você for no versículo 25, diz o seguinte: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois se exaltou o seu coração. Sabe, querido, o nosso templo é uma bênção. O que Deus dá para você de trabalho é uma bênção. Deus veste a sua casa, Deus dá comida, dá carro. Você para aqui no pátio, os carros todos novos, todo mundo lindo de morrer, todo mundo bem vestido. É uma bênção que Deus proporciona a você. Mas se Ele não for o primeiro, olha só como é que Crônicas fala. Fala, Ezequias prosperou, veja no versículo 31, e Deus o desamparou para prová-lo e fazer conhecer o que estava no coração. Pouco importa, querido, se você não mostrar ao mundo o que Deus tem feito por você.
Eu era o primeiro ancião da Igreja Central de Uberlândia. O pastor Hélio Carnassale está pregando lá hoje. E eu era o responsável, o pastor tinha acabado de ser eleito presidente da associação e pediu que eu tomasse conta da igreja. E chegou no sábado de manhã, a diretora da escola sabatina chegou e falou assim: Paulo, tem jeito de você passar lição geral, que não tem professor? Eu, como responsável pela escala e pregação naquele dia, liguei para o pregador e falei: pregador, estamos te aguardando. Ele falou: aguardando para quê? Eu falei: você está escalado para pregar. Não. Corri em casa, falei nada, troquei de terno, botei um terno escuro, troquei a gravata, troquei a camisa e voltei para a igreja. Escolhi um sermão, me lembro que antes de sair de casa eu me ajoelhei na beira do sofá. Falei: Senhor, não sei porque que o Senhor está me trazendo para pregar agora de manhã. Eu não estava preparado. E eu preguei. E na hora de terminei, na hora de cumprimentar as pessoas, alguém chegou para mim e falou assim: você passou lição geral, pregou, vai fazer o J também? Falei nada. Em seguida veio uma senhora, pegou na mão e falou assim: eu posso falar com o senhor? Falei: deixa eu acabar de uma igreja de uns 300, 400 membros. Falei: posso falar com o senhor? Falei: claro. E ela ficou então do lado. Acabei de cumprimentar a igreja. Ela chegou e me falou o seguinte: sabe, eu e meu marido somos da Igreja da Reforma, em Águas Quentes, que é ali em Goiás, em Caldas Novas. Meu marido, reformista, primeiro ancião, e meu filho é do 7º dia, e mora em Manaus. E todo ano, quando ele vem para cá, é uma brigaiada em casa. Quem tem a verdade? A do 7º dia ou da Reforma? Eu prefiro que ele não venha. E num sábado eu peguei a louça, nós não lavamos louça de sábado. Eu pus uma toalhinha em cima, imagina aquele calor de 40 graus. Pus a toalhinha em cima e fui para a rede. E eu estava lá na rede e tive um sonho. Antes eu falei: Senhor, me mostra qual é a igreja verdadeira. Eu não aguento mais essa discussão. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu entrei numa igreja e tinha um anjo do meu lado. E o anjo falou o seguinte: está vendo? Essa aqui é minha igreja. Aquele ali é meu filho. Eu acordei e não sabia qual era essa igreja. Faz 6 meses esse sonho, eu vim aqui para Uberlândia. E nós, a Reforma, não podemos entrar numa igreja do 7º dia porque tem problema. E quando eu falei para meus amigos que eu estou hospedado, falei assim: vamos na igreja do 7º dia, ninguém conhece a gente, vamos lá ver como é que é. Meu filho fala tão bem. Nós viemos, e quando eu cheguei aqui na igreja, vi esse templo, era o templo do meu sonho. E quando levantei os olhos, eu vi o Senhor pregando, e eu vi o Senhor há 6 meses atrás com esse mesmo terno, essa mesma gravata, com esse mesmo sermão, cantando os mesmos hinos. Eu quero ser batizada na do 7º dia. Estou aqui com meus amigos, éramos 5. Nós queremos todos ser batizados. Irmãos, quando ela me contou aquilo, eu arrepiei todo. Sabe, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é só para a remissão dos seus pecados. No momento que você desce as águas batismais, você é batizado com o fogo do Espírito. Você é batizado concomitantemente com o Espírito Santo. Você não vê, mas você é batizado. Você é tomado. Por isso que fala do primeiro amor, que as pessoas saem e querem contar. E naquela hora, me arrepiei todo. Eu, um simples mortal, um pecador. O Senhor me conhecia. O Senhor sabia o sermão que eu ia pregar. O Senhor sabia tudo. Sabe, querido, Ezequias era conhecido do reino dos céus, mas ele preferiu mostrar as coisas. Quanto tempo nós perdemos querendo doutrinar as pessoas. É muito bom, mas não é o essencial.
O essencial é você testemunhar para as pessoas. Se possível, fale. Caso contrário, viva. Você não precisa de tempo para testemunhar. Você pode ser o que você é, do jeito que você é. As pessoas olham para você e veem alguém que é filho de Deus. Sabe, quando você é batizado, Deus escreve o seu nome no livro da vida, e o Espírito Santo pega aquele prontuário e coloca e diz: quando eu tiver oportunidade, eu vou usar o Henrique, eu vou usar o Cris, vou usar o Mateus. E ele vai lá e pega. Quem sabe uma única vez na vida, mas será uma alma que será com Deus pela eternidade. Aqui eu vejo homens e mulheres, queridos irmãos, batizados pelo Espírito Santo. Será que você tem feito como Ezequias? Mostrado as belezas da igreja adventista? Amém? Louvado seja Deus por isso. Ou você tem testemunhado do amor, talvez silente, daquilo que Deus faz por você? No seu trabalho, você reclama do trabalho que Deus te concedeu para você ganhar o pão? Ou você faz o teu trabalho, o sermão da semana passada: quando vier da tua mão, faça o melhor possível. As pessoas estão olhando você como um filho de Deus, como um adventista do sétimo dia. Deus está procurando homens e mulheres que estejam revestidos do Espírito Santo. O Edson vai cantar uma música. Vem cá, Edson. Eu me lembro do dia que eu fui batizado. E foi cantado este hino, talvez no seu batismo também. E olha o tamanho do compromisso que foi feito com Deus. 13 de dezembro de 1964. Tinha 9 anos de idade. Canta aqui. Eu me lembro quando eu entrava no tanque batismal, 34 batismos naquele dia. E nós cantamos, foi cantado esse hino, eu me lembro até hoje. Quantos aqui tiveram esse hino cantar no dia do seu batismo? Estou vendo várias mãos que se levantaram. A Jesus seguir-te quero, seja a sorte sem qualquer. Onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. É que você cantou mesmo, pode voltar um pouquinho, mesmo que te neguem todos. Eu faço o quê? No momento que eu era daquele que me desciam as águas batismais, eu ouvia a igreja cantando isso. Um compromisso assumido com Deus, e o Espírito Santo veio correndo e pegou aquele alemão que andava de calça curta, 9 anos de idade. Eu nunca tinha pregado na minha vida, eu não sabia o que era pregar. E ele falou assim: eu vou guardar o nome dele. E naquele dia lá em Uberlândia, eu vi que ele não se esqueceu de mim, porque ele pegou o meu nome e contou para aquelas 5 pessoas que eu era o homem que ia pregar naquele dia, que eu era um homem de Deus. Amigo, você está nessa relação. Você, quando desceu as águas batismais, você assumiu esse compromisso. O Espírito Santo te batizou com labaredas de fogo. Seu coração se aqueceu, uma nova criatura. Conte para os outros. Ezequias teve 15 anos a mais de vida. O seu filho Manassés viu a atitude do pai, e a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o trono foi serrar o profeta Isaías ao meio.
testemunho você tem dado na sua casa? O que você tem contado para os seus filhos? Você tem vivido o evangelho que você diz: aonde quer que for, Senhor, eu vou pregar o teu nome. Se eu não tiver tempo de pregar, eu vou viver o teu nome. E quando as pessoas olharem, ver lá quem é aquele ali? Não sei, mas é um adventista do sétimo dia. Pode continuar. Se o caminho for difícil, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morrestes, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Sabe, você subindo com Jesus com as nuvens e vem alguém correndo e te abraça. Eu estava entrando na igreja, numa das igrejas brasileiras de Orlando, e ali na recepção, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor está lembrado de mim? Não pergunta isso para a gente, que é difícil. Pastor Marco, o pastor lembra até do tempo da lata de óleo, ele lembra. Eu ali, meu HD aqui está ruim, está falhando. Ela falou: o senhor está lembrado que na data tal, o senhor fez um apelo de batismo, e eu fui batizada, e quero confessar para o senhor, tinha vontade de dizer que eu estou firme até hoje. Querido, você é batizado pelo Espírito Santo. Você não vai ser, você é batizado. Conte para o mundo o que Jesus tem feito na sua vida. Diga para o mundo: breve Jesus voltará. Você não precisa de tempo para fazer isso. Você não precisa conhecer a Bíblia para fazer isso. Apenas conta como Ele mudou o teu coração, como mudou o teu convívio. Testemunhe. E vou dizer como Spurgeon: se precisar, fale. Durante esse ano de 2025, 2026, essa vai ser a tônica do sermonário que nós vamos apresentar. Vamos reviver os anos antigos. Vamos ver, vamos comprar, vamos pedir para o Brasil mandar um remédio para frieira para o pastor Marco. Entrar no tanque, tanto que entrar no tanque. Seja você um mensageiro. O Senhor está procurando o portfólio. Ele achou Henrique, achou Cristina, achou Ângela, que vai ser a curadora, interessados. Irmão Carlos, a esposa, irmã Neuza, chamou o seu nome. E quando Jesus vier, você vai subir com esse querido seu e morar pela eternidade. É essa a sua vontade? Incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus que habita nas alturas dos céus, te somos gratos, Senhor, porque um dia alguém bateu na nossa porta e nos contou essa grande verdade, que um dia o Senhor voltaria para nos levar todos para estar contigo. E aqui está parte dos teus filhos, homens e mulheres que aceitaram o teu chamado, homens e mulheres que cantaram no dia do seu batismo: por onde quer que fores, eu irei contigo. Que o Senhor nos revista do teu poder, que o Senhor nos revista, que esteja conosco cada oportunidade que for apresentado, que a nossa língua dentro da boca coce para dizer que breve Jesus voltará, porque se nós não falarmos, as pedras falarão, mas que nós sejamos o agente. Seja com cada filho teu aqui nesta manhã, Senhor, que nós possamos sempre, de braços dados contigo, poder testemunhar coisas que os anjos gostariam de fazê-lo, mas o Senhor comissionou a cada um de nós. Sejamos nós pescadores de homens, sejamos nós tochas, o sal, possamos ser a luz do mundo. Venha nos abençoar hoje e sempre, é que eu te peço em nome de Jesus, amém.